canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. Olha, hoje a seleção brasileira joga pelas eliminatórias Brasil e Equador, tem estreia de Diniz, tem Neymar, tem muita coisa legal para vocês poderem ver no jogo, além de vários outros jogos. Então faça sua aposta lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, usando o cupom promocional que é a palavra Futebolaço com temudo e no final, eles dobram o seu primeiro depósito. É o maior site de apostas do mundo, paga rápido, paga muito bem. Além de apostar e se divertir, vocês ajudam demais o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal de pé? Então faça sua aposta lá na 1xBet. Mas tem que ser no link do primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês vêm aqui do canal. Olha, galera, tem um assunto importante que eu gostaria muito de discutir com vocês. Eu acho que, assim, tá passando um pouco da hora da gente deixar um pouco, às vezes, de ser clubista. Eu tô falando isso aqui agora e eu já sei que eu vou ler um monte de comentário nesse sentido. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é às vezes deixar de ser um pouco cabeça dura e entender que as coisas mudam, que a vida ela é cíclica e que a vida é feita de altos e baixos e as coisas mudam. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Toda vez que sai pesquisa de torcida, qualquer coisa, a gente sempre se revolta. E eu mesmo sou um que absurdo, o Vasco não é quinta torcida. Começou já uma pesquisa ou outra, botar o Vasco na sexta, sétima torcida. E isso dá uma grita danada toda vez que isso acontece, né? Principalmente quando você pega ali Grêmio e Cruzeiro, às vezes são colocados ou no mesmo tamanho do Vasco, em algumas pesquisas até maior. E aí, cara, dá pra gente discutir algumas situações. Eu vou trazer para vocês agora, isso aqui não é pesquisa, isso aqui não é amostra, perguntou para X pessoas e percentualmente não. Número frio, tá? E aqui eu acho que é um excelente parâmetro para a gente medir o tamanho das torcidas do Brasil. Obviamente que algumas coisinhas aqui que eu vou pontuar pode puxar esse número para cima ou para baixo. O Ibope e Recupom, a cada 2 meses mais ou menos, eles fazem a evolução das redes sociais dos clubes, tá? E aí você soma ali Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. Essas 5 plataformas aqui são utilizadas para poder fazer o ranqueamento dos clubes que mais têm seguidores nas suas redes sociais, tá? Óbvio que nem todas as pessoas têm rede social. Diria que hoje é difícil você achar alguém que não tem rede social, mas a grande maioria tem, né? E uma minoria bem pequena não tem rede social. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Hoje, e já vem assim há um bom tempo, e aí é número frio, tá? É só você ir lá no Instagram do Vasco, você vai ver quantos seguidores o Vasco tem. No YouTube do Vasco, você vai ver quantos seguidores a gente tem. Se você for lá no Twitter, que agora é X, né? Lá no TikTok, ou seja, é o que tá claro lá. E você normalmente segue o seu clube aí nessas plataformas, tá? E aí a questão é a seguinte, cara. O Vasco hoje, atualmente, é o 6º colocado, né? Somado todas as redes sociais aí. Eu vou dar uma passeada e vou entrar em algumas informações aqui importantes. Primeiro, o levantamento do Ibope e Recupom mostra que nesses 2 últimos meses, mês de agosto e o mês de julho, né, e o levantamento foi feito no dia 1º de setembro, os 5 clubes que mais tiveram adesão de novos seguidores, né, nessas redes sociais foram os 3 de maior torcida do Brasil, Flamengo, Corinthians e São Paulo, e nesse baile, Fluminense e Botafogo. No mês de julho e agosto foram os times que mais tiveram novos seguidores angariados nas suas redes sociais. São Paulo com 2 fenômenos, a contratação do Lucas Moura e do Rames. O Rames no finalzinho de julho, o Lucas no comecinho de agosto. Em julho, São Paulo atingiu mais de 360 mil novos seguidores com a contratação do Rames Rodrigues. E agora em agosto, recorde histórico para o São Paulo, 460 mil seguidores num único mês, somado às redes sociais,
desde a contratação do atacante Lucas Moura, grande ídolo, feito em casa, voltando para casa. Somado a isso, São Paulo chegou à final da Copa do Brasil. Então você vê o peso que dois jogadores internacionais deram ao São Paulo e protagonizaram o São Paulo ser o líder de crescimento nas redes sociais nesses 2 últimos meses, tá? O Vasco está de fora desses 5 clubes que mais cresceram, apesar do Vasco ter tido uma crescida forte no Instagram dele nesse último mês com a contratação do Payet. Chegaram muitos novos seguidores franceses nas nossas redes, mais ou menos na casa de 100 mil novas pessoas. É que outros clubes estão se destacando mais por outros motivos. O Fluminense, embalado aí com a questão da chegada do Marcelo, campeão carioca, finalista, semifinalista agora na Conmebol Libertadores. O Fluminense foi o clube brasileiro que mais cresceu no TikTok, por exemplo, no mês de agosto. E o Botafogo, impulsionado, né, pela liderança já longeva do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Botafogo não tinha nem 1 milhão de seguidores no Instagram, e esse ano teve até uma brincadeira, a galera lançou a campanha Vamos Ajudar o Botafogo, e aí torcedores de outros clubes começaram a fazer campanha para que as pessoas passassem a seguir o Botafogo numa forma de debochar do Botafogo. O Botafogo ficou puto com isso na época, bloqueou a conta, deixou a conta como privada. Para alguém seguir o Botafogo tinha que pedir solicitação, não sei se vocês lembram disso, mas com as suas próprias pernas o Botafogo deu uma crescida legal agora e passa já a questão de 1 milhão de seguidores lá no Instagram. E aqui, cara, eu queria levantar um debate com vocês. Eu não vou me estender muito não, até o final da lista, até porque a lista é extensa, mas vamos falar dos primeiros aqui, que mais tem seguidor nas redes sociais, até pra gente fazer uma discussão aqui. O primeiro é o Flamengo. O Flamengo tem 55.806.320 seguidores somados às suas contas no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok, tá? Eu vou chegar em alguns números aqui pra gente fazer pensar. O Corinthians é o segundo colocado com 34.932.859. O terceiro é o São Paulo, com 21.003.784. O Palmeiras é o quarto, com 18.278.449. Aqui tem algo que foge a todas as pesquisas, né? O Santos aparece na quinta colocação, com 12.620.359. Foi ano também do falecimento do Pelé esse ano. O Vasco é o sexto colocado com 12.392.053. A diferença hoje do Santos para o Vasco é de mais ou menos 210 mil seguidores, tá? O sétimo colocado é o Grêmio, e aí lembra que eu falei que Vasco, Grêmio e Cruzeiro tem aparecido sempre nas pesquisas ali, dividindo a quinta colocação, quando não Grêmio, Cruzeiro, às vezes o Atlético próximo ali na sexta, sétima colocação, mais ou menos bate também aqui com a soma de torcedores em redes sociais. O Grêmio é o sétimo com 11.343.000, próximo ali do Vasco, uma diferença de 1.010.000 seguidores mais ou menos. Depois vem o Atlético Mineiro com 10.613.000, a gente está falando de menos de 2 milhões ali, mais ou menos 1.400.000 seguidores de diferença. O Cruzeiro vem com 9.539.000, aí depois vem o Inter com 7.478, o Fluminense com 7.071. Tem alguns casos que chamam a atenção. A Chapecoense, 6.100.135. A Chapecoense não tem 6 milhões de torcedores, né? Inclusive, a torcida do Botafogo e do Fluminense nas pesquisas dão mais ou menos isso, um pouco menos. Chapecoense não tem isso. Aí aqui é um caso atípico, né? Por outros motivos as pessoas seguem a Chapecoense. Teve toda aquela comoção do caso, né, do trágico avião da Chape que caiu, né? Então, eles geraram muitos seguidores, devem fazer um trabalho incrível para poder manter essa base bem ativo, tá? Aí vem o Botafogo com 5.500.000 e Sport com 5.012. Vou parar aqui, né? O Sport, no caso, no Botafogo é o 13º. Vou parar aqui, não vou me estender muito não, tá? E aí eu quero fazer alguns questionamentos com vocês que me chamam a atenção. Só para vocês terem uma ideia,
Todas as redes sociais do Vasco somadas dão 12.392.000. O Flamengo só no Facebook, nessa única plataforma, eles têm 13 milhões de seguidores. Só o que o Flamengo tem no Facebook dá mais do que todas as redes sociais do Vasco somadas juntos. E isso fica ainda pior se a gente for considerar o Instagram. No Instagram, o Flamengo tem 18.222.000 seguidores. Somado todas as redes do Vasco, dá 12.392.000. Vou pegar o Corinthians, que é o segundo colocado. Só o que o Corinthians tem de seguidor no Facebook dá quase a soma inteira das redes do Vasco. Não alcança, mas fica próximo. O Corinthians tem 11 milhões cravados de seguidores no Facebook. Já o Vasco tem 12.392.000, tá? E o São Paulo, por exemplo, a maior conta dele também é o Facebook, 6.900. O que o São Paulo tem no Facebook dá pouco mais da metade do que o Vasco tem em todas as redes somadas. Se você pegar o Facebook mais o Instagram, o São Paulo chega mais ou menos no que o Vasco tem de seguidores e que o Vasco precisa juntar 5 redes sociais. Então todas as pesquisas dão Flamengo, São Paulo e Corinthians unanimemente bem à frente do Vasco. Eu não discuto mais esse top 3, isso para mim está muito consolidado. E o que se consolida muito tranquilamente, na minha opinião, também o Palmeiras com mais torcedores que o Vasco. A soma dos torcedores do Palmeiras dão 18.278.000, né? Pelo menos ali a gente está falando de uma diferença de quase 6 milhões de pessoas, tá? E eu vou parar aqui, não vou me estender muito para outras questões não, e queria fazer um debate, fazer pensar mesmo, tá? Não sou dono da razão, não sou dono da verdade, sou vascaíno igual a vocês, tô apenas querendo fazer vocês pensarem e refletir. Algumas coisas chamam a atenção e eu falo por minha experiência. Talvez você tenha uma outra experiência, tá? E o que é importante a gente pensar que justamente pelo Vasco ter uma torcida nacional, talvez a realidade que você tem aí morando no Sergipe, em Espírito Santo, em Manaus, né, sei lá, em Brasília, nos Estados Unidos, não é igual a nossa aqui. E tem um detalhe que me chama muita atenção. O Vasco é um dos poucos clubes brasileiros que tem torcida espalhada de ponta a ponta no país e torcida grande. Não é assim, tem meia dúzia de gato pingado no estado, não. Não, tem massa, muita gente. Tanto que vocês veem, quando o Vasco vai aos aeroportos e faz jogos fora do Rio, você vê que a torcida lota. E eu acho que tem um detalhe fundamental que às vezes talvez confunde um pouco a gente. Uma coisa sim que dá para dizer, em termos de engajamento, talvez o Vasco seja o primeiro do Brasil, tranquilamente está entre os 3. O que é engajamento? É aquele torcedor assíduo, é aquele cara que abraça, é aquele cara que faz barulho, é aquele cara que sempre está presente. Vai ter um evento no aeroporto, vamos lotar todo mundo. Vai ter uma campanha de doação para não sei o quê. Campanha de sócio-torcedor. O Vascaíno tem isso no DNA dele. Aparece uma campanha, alguma causa do Vasco, a galera gosta de competir, gosta de bater no peito e falar que é engajado. É algo da nossa cultura, é do ser vascaíno. E isso acaba, de uma certa forma, às vezes, talvez até transparecendo que a gente é gigantesco, mas dá a impressão de que a gente é ainda maior do que talvez realmente a gente seja em alguns aspectos, tá? Por que eu tô falando isso, cara? Sempre o Vasco vem nessa questão da 5ª colocação. Eu tenho 30 anos, tá? Fiz agora dia 9 de agosto. Desde que eu era moleque, o Vasco já estava nessa posição. E se você pega ali o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, que o Vasco naquele momento ali, nesses 4 anos, o Vasco era o principal clube brasileiro, ganhando tudo. Só faltou o Mundial e fomos vice 2 vezes nesse período curto. Naturalmente ali, o Vasco teve uma crescida exponencial de torcedores. Sendo que ali, possivelmente, 2002, 3, 4, 5, talvez nesse período,
o Vasco tem assaltado, porque era muito apertadinho. Essa questão de Vasco e Palmeiras sempre foi muito acirrado. Lembrando que o Palmeiras teve também no início dos anos 90 uma geração incrível que paulou título para dar com pau. Paulista, brasileiro, com jogadores como Rivaldo, Roberto Carlos, Edmundo, Zinho, Evaí, Djalminha, Alex, por aí vai. Gerações incríveis ali que arrebataram o Brasil, principalmente no início dos anos 90. E o Vasco fecha os anos 90. E as duas torcidas sempre foram ali muito parelha. Acho até que o Vasco passa o Palmeiras nessa reta final, sendo que a gente para de contar desde então. O Vascaíno sempre travou de que a gente é top 5 e alguns discutindo que a gente é até top 3. Eu diria até que a gente foi top 4. Lembrando que o São Paulo ganhou muito também, cara. O São Paulo ganhou 3 Libertadores, ganhou 3 Mundial de Clube. Na virada dos anos 2000 passou o clube a ser o clube brasileiro com mais título brasileiro, sendo inédito tricampeão brasileiro ali numa sequência, aqueles times do Muricy Ramalho e companhia. Então, assim, eu acho sim que o São Paulo é terceiro e sempre bateu terceiro nessa pesquisa. É importante frisar e lembrar de algumas coisas. Eu vou sair do futebol aqui e vou levar para política. Né? Detesto, não vou falar, né? Esse aqui é bom, né? Esse lado é bom, o lado outro é ruim. Estou discutindo quantidade. Diz muito quem acompanha a pesquisa aí para a presidência de quem ganha em Minas Gerais é eleito presidente do país, porque é o maior colégio eleitoral. Minas Gerais é um estado populoso, é um estado grande e lá concentra muita gente, muitas pessoas. Assim, por exemplo, como é Salvador, assim como é São Paulo. São Paulo, além de ser grande, de ser bem maior que o Rio de Janeiro territorialmente, oh meu Deus do céu, cara, engasgou aqui. Em termos de população, me deu um trava-língua aqui, também. Se você pegar a quantidade de 1.000 habitantes por território, você vai ver que São Paulo é mais populoso do que o Rio, por questão de oportunidade de trabalho, de ser a grande capital financeira do país e etc. Você tem muito mais concentração de pessoas em São Paulo do que no Rio. Então, vou dar um exemplo. Se o Vasco tem, sei lá, 30% de 40%, 30% de todos os torcedores do Rio de Janeiro, ele tem um número X. Você pegar o Corinthians com os mesmos 30% de torcida em São Paulo, tô dando um chute qualquer. Essa massa em São Paulo corresponde a muito mais torcedores do que no Rio. O Vasco acaba equilibrando contra alguns clubes no fora do Rio. Porque o que o Vasco tem de torcedor espalhado fora do Rio de Janeiro acaba trazendo essa soma. Lembrando que os clubes do Rio e de São Paulo tiveram esse crescimento de torcida espalhado no Brasil pelo fenômeno do rádio lá atrás. As pessoas quase não tinham acesso à televisão, o que as pessoas conseguiam, principalmente os pobres, era ouvir o jogo no rádio, e aí as rádios que tinham maior frequência e maior potência e atingiam praticamente a totalidade do país eram as rádios do Rio e de São Paulo, principalmente a do Rio. Isso explica porque tanto cariocas e paulistas, obviamente somado aos títulos, eles encabeçam, e aí não tem discussão, as 5 maiores torcidas do país. Se discute quem é essa discussão é de quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, quem é o primeiro, quem é o segundo, mas indiscutivelmente sempre foi Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Esses 5, sem discutir na ordem, mas sempre foram os times de maior torcida. Tem esses fenômenos. E aí, cara, tem um detalhe que a gente, como vascaíno, para de discutir e para de contar, que, cara, a bola pune. E o Vasco, dos últimos 20 anos, a gente não cansa de abrir a boca e falar, porra, cara, o que fizeram com o Vasco nos últimos 20 anos? Destruíram o clube, olha o que tá acontecendo. O Vasco foi rebaixado, galera, 4 vezes. A gente jogou a Série B 5. E não foram só esses anos ruins. Não. Somado todos os outros anos, a gente teve vários anos horrorosos. O Vasco passou a praticamente não ganhar mais Carioca em 23 anos. Considerando o ano 2000, e o 2023, o Vasco foi campeão carioca em 2003,
2015 e 2016. Só isso. O Vasco, por exemplo, se você somar título, ele tem a Copa do Brasil. O Vasco, em 23 anos, ele ganhou 4 títulos e ele foi rebaixado 4 vezes e jogou a Série B 5. Só de disputa de Série B, nos últimos 23 anos, ou 24, se você considerar o 2000 como ano zero, mais os outros 23 anos, que a conta correta é essa, 24 anos, a gente tem, aí tu vai pegar os títulos do ano 2000, né? Brasileiro, Brasileiro e Mercosul. Vamos pular 2000. Vamos do 2001 para frente para ficar a conta redonda, 23 anos. Aí a conta que eu acabei de falar agora bate. E a gente não contabiliza isso. Vocês não acham que, da mesma forma que a gente ganha penca de título, isso faz a torcida aumentar? Quando a gente é rebaixado toda hora, passa a não ganhar mais título, é uma vergonha um investimento atrás do outro. Tu não acha que isso diminui? E aí, eu vou pedir para você parar e refletir e abrir mão do teu clubismo um pouco. Quando eu era moleque, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a minha sala de aula era muito dividida. Era ali Flamengo e Vasco próximo, com um pouco mais de torcedores do Flamengo, e em alguns casos específicos, tinha alguns momentos que, numa sala de aula específica, ou num determinado momento, numa quadra, vai com 15 crianças jogando futebol, jogando futsal, às vezes você tinha mais vascaíno do que flamenguista. Mas normalmente era a cada 10 crianças, considerando flamenguistas e vascaínos, davam 6-4, né? Aí daqui a pouco dava 5-5, aí numa outra dava um 7-3. A média ficava a cada 10 crianças, 6 rubro-negras e 4 vascaínos, 7-3. Ficava orbitando ali, vamos num 6-4. Era mais ou menos isso. Se você hoje for numa creche, se hoje você for numa escola e for pegar ali o ensino fundamental ou primário, a cada 10 crianças cariocas, o Flamengo tá pegando mais ou menos sozinho de 6-7. E aí sobra um vascaíno, um tricolor, um botafoguense, às vezes numa lista de 10, 2 vascaínos e um tricolor, ou um vascaíno e um botafoguense, ou 2 vascaínos e um botafoguense. Em alguns casos específicos pode acabar espetando 2 tricolor e um vascaíno. É muito por aí, cara. E aí eu fiz uma conta assim que me doeu o coração um pouco. Você vê essa nova geração chegando, as crianças como tem se dividindo hoje, e o tempo vai cobrar, cara. Daqui a 50 anos, muito provavelmente, pode ser que eu já tenha falecido, que eu vou ter 80, e boa parte de vocês que me assistem aqui, a galera mais velha, já não vai estar mais aqui. Como é que vai ser o mundo daqui a 50 anos, daqui a 40, 30 anos, como boa parte dessa massa de cima, a galera mais velha, for morrendo e tá subindo essa geração de baixo? Como é que fica essa divisão de torcida? Porque a gente tem que lembrar que as pessoas demoram a falecer, né? A média hoje do brasileiro, ele vive 60, 70 anos de idade. Então a gente está levando uma galera, e o Vasco renovou demais a sua torcida ali no final dos anos 90 e comecinho dos anos 2000, sendo que se a gente não der uma modificada rápida nessa nossa questão, a gente corre o risco de daqui a muitos e muitos anos, de novo, se a gente não voltar a acelerar o crescimento da nossa torcida, de acontecer o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo teve uma torcida muito forte, muito massiva, ali nos anos 60, 50, 40, 70, com os timaços de Garrincha, Newton Santos e por aí vai. Talvez, se você fizesse uma pesquisa da época, o Botafogo fosse top 2, top 3 ali de torcida, com o Flamengo ainda à frente. Se você dá uma passeada na Zona Sul, eu percebo muito isso, ali em Botafogo, Lagoa Rodrigo de Freitas, aquela região ali me surpreende, porque eu venho da Baixada Fluminense. Aqui você vê pouco torcedor do Fluminense, pouco que eu digo assim, não é que não tem, tem muito. Mas comparativo com Flamengo e Vasco é uma quantidade menor. Mas quando você vai na Zona Sul, eu percebo que a quantidade de botafoguense, por exemplo, ela dá um salto considerável. Eu vejo muito botafoguense ali na Zona Sul. Algo para mim, como morador da Baixada, me estranha um pouco, tá? Então, assim, tem essas características. E o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o que a torcida do Botafogo vive, que a gente brinca, né, que o botafoguense é velho ou já morreu, óbvio que tem adolescentes, tem jovens
na torcida do Botafogo, mas se você fizer uma... Eu lembro que eu trouxe uma pesquisa para vocês aqui, que o Santos e o Botafogo tinham uma similaridade, que eram muitos torcedores na faixa ali de 60 a 70 anos de idade, que é uma galera que vem mais lá de trás, que viu Pelé, que viu essa turma toda para trás, e esses times tinham uma torcida muito forte. E o Vasco corre o risco, se a gente não melhorar isso, daqui para os próximos anos, pensando no futebol daqui a 50 anos, de acontecer isso. O Flamengo explodir e crescer demais a sua base e a sua massa de torcedor, e a gente vê cada vez mais reduzido essa questão de vascaíno, tricolor e botafoguense. Então isso é algo que me preocupa. E aí quando as pesquisas dão muitas das vezes o Vasco em quinto, em algumas começa a dar a gente em sexto, eu acho que ao invés de xingar a pesquisa, vale a pena a gente parar para refletir um pouco. Porque aqui não tem mentira. Se você pegar rede social, tá ali. Tem alguns detalhes que eu acabei de mencionar no início do vídeo que fazem esses distúrbios. O Flamengo, por exemplo, além de uma torcida grande, por que ele tem muito seguidor na rede social dele? Porque ele é um clube disparadamente, talvez o mais odiado do país. Isso traz outros torcedores para seguir a página, para secar. O Flamengo tem contratado muitos jogadores internacionais. Isso traz torcida de outros países, né? Às vezes até, tipo um Suárez. Porra, o cara é vascaíno, mas que acompanha a página do Grêmio para estar por dentro do que está acontecendo com o Suárez. Às vezes até jogo o cara vê. Isso vale para outros atletas. O Payet no Vasco agora, por exemplo, vai chamar a atenção para torcedores de outros cantos. O Rames Rodrigues no São Paulo, o Lucas Moura, grifes, jogadores internacionais. E o Flamengo vem demais nos últimos anos com jogadores internacionais. Rafinha, Felipe Luiz, Davi Luiz, Vidal e por aí vai. Então, isso é algo que movimenta e puxa essa questão. Também um time que ganha muitos títulos, além de você aumentar a tua base de torcedor, você traz essa questão que eu falei do hate, né? O cara que é palmeirense e está disputando ano a ano com o Flamengo ali os títulos, ele acaba acompanhando talvez hoje um pouquinho mais o Flamengo do que historicamente o dia a dia do Corinthians, que é o maior rival dele histórico e local. Porque hoje quem está mais disputando e por um período longo, já desde 2018 e 2019, Flamengo e Palmeiras vêm nessa batida de um contra o outro, e gera essas questões. Então acho que está na hora da gente fazer uma meia-culpa e começar a pensar e realmente se preocupar com o futuro. Será que realmente o Vasco não está... De novo, a gente não consegue ver isso muito claramente, porque a gente tem uma torcida muito jovem ainda, uma galera expressiva na base dos 30 anos, 35, 25, mas se você desce aqui para a pirâmide, que vai ser essa galera que vai sustentar o clube lá na frente, isso está achatando. A gente ainda tem uma torcida muito expressiva na galera de 40, 50, 60, então a gente não sente muito isso. Mas a minha preocupação é para com o futuro. Então eu acho sim, cara, que hoje, eu já mudei a minha opinião, eu acho sim que o Vasco é a quinta torcida hoje do país. E um detalhe importante, que eu acabei não citando, sobre essa questão de alguns estados serem populosos demais. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, ele tem muita gente, né? Ele territorialmente falando, ele é um estado grande e muito populoso. Em Minas, você basicamente racha o estado em duas torcidas. O que acontece automaticamente, você sobe a quantidade de torcedores ali, porque a divisão de torcida ali praticamente é para dois. Tem o América Mineiro, que tem torcedor também, mas basicamente é Cruzeiro e Atlético que disputam esses torcedores. No Rio, é um estado menor e menos populoso, mas você já reparte o estado em 4, né? E aí entra naquela questão de que os clubes do Rio têm um pouco dessa questão de ter torcida espalhada no Brasil, sendo que você tem estados menores e estados que se dividem com muitos torcedores. Você tem um estado como o Espírito Santo, que facilita porque não tem clube grande em Espírito Santo, mas você tem torcedores ali de clubes diversos. Você tem, por falta de um clube grande, tem torcedor de time do Rio, tem torcedor de time de São Paulo, tem cara que mora em Espírito Santo que é torcedor de clube de Minas. Então o estado, além dele ser menor, ele pluraliza e divide muito a sua questão de torcedores. Isso vale para alguns estados específicos
por exemplo, do Nordeste, Manaus, que é lá na ponta do país, que também é um estado que não tem clube grande. Então acho que isso acaba também tendo uma diferença. Em Minas Gerais é quase, vamos botar aí, se o Galo tem mais torcida que o Cruzeiro, vamos botar aí que 100%, vai, 51% dos torcedores lá são Atlético, 47% são Cruzeiro, aí você tem 2% ali de torcedores do América Mineiro, vai, vamos colocar assim. Sendo que, cara, 51% do Atlético correspondente a massa de pessoas que moram em Minas Gerais é muito maior do que 30%, 28% de vascaínos que totalizam a torcida do estado do Rio de Janeiro. Aí você fala, porra, às vezes você vai somar que eles vão dar mais torcida que a gente. Sendo que como o Vasco tem mais torcida espalhada pelo país, aí você soma o off-Rio com o torcedor do Rio, aí é onde a gente ultrapassa eles aqui. Mas tem essa questão de estados muito populosos. Eu posso dar um exemplo da Bahia. A Bahia é um estado que ele é muito grande e muito populoso. Você vê que o Bahia não tem muito torcedor espalhado pelo país, mas como o estado é muito grande e divide-se muito ali entre Bahia e Vitória, e com o Bahia tendo bem mais torcedor, o que o Bahia tem de torcida na Bahia, e óbvio que tem torcida do Bahia também nos clubes, em outros estados do Nordeste, mas você vê que eles têm uma quantidade de torcida próxima ao que o Fluminense e o Botafogo têm, somado o Rio e espalhado pelo Brasil. Por quê? A massa de gente que tem dentro da Bahia, ela sozinha às vezes é maior do que esses clubes têm no Rio, sendo que eles trazem torcedores de outros estados e acabam ficando levemente com mais torcida. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco a minha lógica, a minha linha de raciocínio, e tem um detalhe, tá? Alguns estados isso está acabando. Por exemplo, se você volta aí 20 anos no tempo, como os clubes do Ceará, Fortaleza, não disputavam coisas importantes, era mais essa competição local, você tinha muito torcedor de outros estados. Como o Fortaleza e o Ceará ganharam protagonismo, hoje cada vez menos tem espaço para que cearenses torçam para times de fora do estado do Ceará. Hoje o cara que nasce no Ceará, ele normalmente escolhe ou Fortaleza ou Ceará para torcer. Coisa que há 20, 30 anos atrás era muito comum, porque o torcedor ele quer sonhar com um brasileiro, com uma Libertadores, jogar um Mundial de Clubes, e infelizmente o Fortaleza e o Ceará não lhes proporcionava isso. Isso vale para alguns outros estados. E como a gente tem visto, por exemplo, o Cuiabá, né, que vem lá do Mato Grosso, que começou a disputar a Série A frequentemente, hoje o cara que nasce ali nunca teve um clube grande nesse estado, que naturalmente torceria para clubes, né, de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, etc. Esse cara hoje possivelmente vai querer ser torcedor do Cuiabá. E aí você tem outros clubes também, com a crescida aí da disputa por títulos e títulos vencidos pelo Atlético Paranaense, você vai ver uma crescida exponencial do torcedor do Atlético Paranaense. O Curitiba sempre teve mais torcida. Acredito que se você for pegar uma base de novos torcedores aí de 10, 12 anos de idade para baixo, hoje talvez pela primeira vez na história, você vai ver mais crianças torcendo para o Atlético Paranaense do que para o Curitiba. Porque o Curitiba deixou de ganhar título, começou a ser rebaixado com frequência e ninguém discute mais qual é o principal time esportivamente falando do estado do Paraná. É de longe, é disparado o Atlético Paranaense. Eu sou de uma geração que eu lembro do Paraná enchendo o saco dos clubes aqui do Rio. O Paraná hoje nem divisão mais para disputar tem. Então eu acho que o mundo ele passa por essas modificações e por essas mudanças. As coisas não são sempre de uma maneira, elas mudam para melhor e para pior, e a gente como vascaíno nunca se permite discutir a nossa história. A gente sempre é fixo quinto e discutindo às vezes se não é terceiro, segundo, quarto, né? Tem uma galera que empurra. Eu tranquilamente, sem medo de errar, acho, isso é opinião minha, que o Vasco sim é o quinto colocado, mas tendo que abrir o olho para ele não perder o posto daqui a pouco para sexto, sétimo. Por quê? Por todo o cenário que eu expliquei. Eu vejo hoje o Palmeiras, que era muito próximo da gente,
com certeza com o que o Palmeiras viveu nesses últimos anos, e ele está falando de pelo menos aí quase 10 anos já. O Palmeiras vai ter uma crescida muito absurda de torcedor num estado que é muito mais populoso do que o Rio de Janeiro, e o mesmo vale para o São Paulo e para o Corinthians. Então, infelizmente, o que aconteceu é que os 4 times que estavam à nossa frente, eles estão mais distantes. O Palmeiras, que bem provavelmente era o 5º e a gente o 4º, nos ultrapassou e abriu uma margem. De contrapartida, o Grêmio, o Cruzeiro, vem de estados que eles se dividem ali, né, praticamente com torcida dupla, só 2 clubes rivalizam a torcida, que é no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, e em Minas, Atlético e Cruzeiro. Como esses estados são populosos e você reparte a torcida em 2 e não em 4, como é no Rio, você acaba tendo essa galera crescendo aqui. Nos outros estados você tem cada vez menos torcedores aqui do Rio, de São Paulo, porque esses torcedores começam a ter clubes locais para que eles possam torcer, ir ao estádio com frequência, tem mais facilidade de comprar produtos oficiais e licenciados e participar do dia a dia e da vida ativa do clube, além de um fenômeno novo que a gente está vendo, que é o crescimento de torcidas de clubes de fora do país aqui. Hoje tem um cara que mora no Brasil, é torcedor do Real Madrid, do Manchester City e por aí vai. Então é até uma coisa que a gente tem que ficar ligado de uma maneira geral. Fora uma preocupação minha, particular, Diego, que eu vejo que, na minha época, o menino, vou falar do menino, ele, 70% a 80% deles sonhavam em ser jogador de futebol. O grande entretenimento do menino era, em primeiro lugar, jogar futebol, aí depois era pipa, gude, né, peão, coisas mais fáceis dele conseguir jogar, e o que tinha um poder aquisitivo um pouquinho melhor, que é uma parcela muito pequena da população, era jogar videogame. Hoje essa lógica inverteu muito. Se você for fazer uma pesquisa com a molecada, provavelmente a principal distração deles é a internet, aí você faz um parênteses, computador, notebook, celular, rede social, enfim, os jogos online, né? E aí aqui em 3º, 4º lugar vem o futebol. Fora que muita gente passou agora também a dividir a atenção para outros esportes. As crianças hoje querem fazer o que eu estou fazendo, é ser tiktoker, é ser youtuber. O futebol tem perdido espaço porque com a chegada forte da internet, criou-se um leque maior de opções para que as pessoas pudessem escolher. Antigamente, pelo poder aquisitivo, as pessoas não tinham muita opção de escolha. Eram brincadeiras de rua. Jogar bola, jogar ping-pong, brincar ali, né, sei lá, de carniça, brincar de pique-bandeirinha. Não tinha muita opção. As crianças cresciam muito na rua. Tem o fator violência também. Enfim, então são N questões que eu gostaria de dividir e discutir com vocês. Depois vocês jogam aí, quem quiser ler, porque a matéria ela traz levantamento, ela fala do recorte desses últimos 2 meses, tem alguns assuntos interessantes. A matéria está no Ibope Recupom. Tá, bota lá, pesquisa de torcida Ibope Recupom, foi feita dia 1º de setembro agora. Tá? Então é isso, tá feita aí uma notícia não, né? Uma análise minha importante. E sim, cara, eu acho que tá na hora da gente ser um pouco mais humilde e entender que tudo que o Vasco viveu e plantou nos últimos anos tem consequência. Se a gente tivesse ganho nos últimos 23 anos aí, 5 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil, ganhado uma Libertadores, jogado Mundial, a gente estaria discutindo talvez aqui um outro cenário de clube. A gente poderia talvez ser o 2º clube de mais torcida do país, o 3º, né? E diminuindo cada vez mais a distância para o Flamengo. Até 2000, o Vasco e o Flamengo era muito parelho. O Flamengo tinha 5 brasileiros, a gente até dizia que 87 era do Sport, tinha aquela confusão toda, a gente tinha 4. Copa do Brasil, eles tinham, salvo engano, 2, a gente tinha 1. Libertadores era empatado, aí eles tinham o Mundial, né, que muita gente, é a Copa Toyota, Intercontinental, enfim, eles tinham aquela competição, a gente não tinha. Carioca, eles tinham mais que a gente, mas não tanto, né? O Flamengo tinha mais títulos que a gente, mas era próximo, e em alguns títulos a gente empatava. Sendo que de lá pra cá, o negócio degringolou completamente. O Flamengo ganhou 2009, 2019, 2020,
Tô falando de pelo menos 9, 19, mais 3 brasileiros. Copa do Brasil, acho que ganhou mais umas 3. Aí tu vai pegar Recopa, Supercopa, Libertadores, eles ganharam 2. Então, assim, o que a gente tem na história, só nos últimos anos ele dobrou. Eles tinham uma, só nos últimos anos eles ganharam 2. Já somado a uma que eles tinham, 3. Então, assim, o tempo está passando, os clubes estão ganhando, estão conquistando. A gente não conquista nada importante, pelo contrário, ainda é rebaixado. Então, eu acho que isso sim, cara, isso tem uma consequência, tá? Se, de novo, estivéssemos vivendo coisas positivas, viríamos essa crescida para cima. Como a gente não está vivendo coisas positivas, infelizmente coisas negativas, é natural a gente viver isso para baixo, tá? Enfim, então é isso. Assim eu encerro com vocês aí a nossa primeira edição do dia. É um vídeo longo, mas um vídeo importante, que é mais do que uma pesquisa que a gente pode achar que é tendenciosa ou não, feita por um terceiro. Tá aqui um torcedor do Vasco, que sente o seu sentimento, a sua dor. Óbvio que esse é um assunto que me incomoda, mas eu estou pegando um número frio. Rede social, você não tem como camuflar. Expliquei que tem alguns detalhes específicos que fazem com que essa base suba ou desça, jogadores internacionais, títulos, etc. Mas em linhas gerais, você ticando um exemplinho ou outro que é estranho, o Santos ali em quinto, né, a Chapecoense 12º, de resto, é uma lista normal, tá? Do que a gente mais ou menos já vê nas pesquisas de torcida, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e logo mais eu volto. Tamo junto.